Nós temos que compreender que quem manda este país é o americano. O americano é que coloca na liderança quem eles querem. Nós temos a Interpol, que é uma facção criminosa também. Porque a Interpol realmente... A Interpol é a reguladora desses crimes internacionais. Você quando fala reguladora, eu estou a dizer uma organização criminosa. Sabe por quê? Porque a Interpol sabe que quando os parlamentares angolanos tiram dinheiro da Angola, levam para a Europa, isso produz uma boa estabilidade financeira na Europa. Tá entendendo? Por que que eles permitem isso? Para depois chantagearem os parlamentares angolanos quando tentarem reagir contra uma força estrangeira que domina o líder do país. Então, o Nandô, o Júnior Carneiro e tantos outros roubaram tanto dinheiro neste país. Então, se eles tentam reagir contra o João Lourenço realmente aciona os americanos e os americanos decretam a Interpol e a Interpol vem amarrar esses mais velhos que roubaram todo o dinheiro. É aí onde o João Lourenço se posiciona como as forças superiores, não. Então, a Interpol não vai dizer os nomes específicos. Quem vai dar o nome específico que está a chatear o funcionário realmente dos americanos, que é João Lourenço, é o João Lourenço, é o fulano. A ficha dele, roubou tantos bilhões, assassinou no... Tá bom, chega. Um comunicado da Interpol, você fica quieto, Nandô, fica quieto. Porque a comunidade internacional, os tribunais internacionais podem vir te buscar, te tirar dali e você acaba a festa. O nosso mais velho, o Kangamba. Kangamba estava na lista da Interpol. O Nandô já estava na lista da Interpol. O que é a Interpol? É uma facção criminosa que só sabe prender africanos. E quando a Interpol entra aqui para prender um africano, estamos a demonstrar que nós não somos soberanos. Nós não somos nação, não somos povo, nós somos medrosos, somos covardes. Porque quando o angolano comete crime, nós, angolanos, temos que mostrar que temos habilidade e capacidade de prender esse angolano. Porque quando um chinês comete crime na China, a Interpol não entra na China para pegar um chinês. Quando um russo comete crime na Rússia, a Rússia não permite que uma organização internacional criminosa venha pegar o seu cidadão. Ainda é nosso filho, é nosso cidadão. Vocês conseguem me compreender? Esse é o ponto. Então, a força superior não é o João Lourenço. Não é o João Lourenço. Mas o João Lourenço recebe regras e normas. Se alguém te chatear depois desse congresso, você liga. Nós acionamos a Interpol. Como eles já são gatuno e nós, ignorantemente, faminto, sabemos que são gatuno, a Interpol vai vir buscar o Nandô. Todos nós vamos fazer o quê? Ignorantemente, ele pega. Tá se entendendo como funciona? É a mesma coisa. Okay. Nós angolanos falamos de tudo, mas nós não falamos do mais essencial, o mais importante. Um líder. O angolano precisa de um líder. Não, nós temos políticos, nós temos angolanos empresários, nós somos angolanos engenheiros. Em toda parte do mundo tem angolanos muito inteligentes. Mas líder. Não temos? Não tem líder. Fala-se, os angolanos, uma boa parte dos angolanos estão muito expectantes para o que vai acontecer em 2027, muito por conta do que está a acontecer em Moçambique. Acredita-se que o que vai acontecer aqui em 2027 é a semelhança do que está a acontecer em Moçambique atualmente. E você falou de líder. Quem está a movimentar este povo, o Turbo V8, acho que é isso que chamam, a ir às ruas, é o Mondlane, Venâncio Mondlane. Então, ele acaba por ser um líder para esse povo. Você vê um líder em 2027 para essa mobilização de modo a levar o povo à rua para manifestar do jeito que estão a manifestar? Há alguém, um líder aí próximo que já olha às vezes isso? Primeiro temos que compreender, o povo moçambicano é diferente do povo angolano. Diferente como? O povo moçambicano é Zulu. É só uma divisão entre os ingleses e os portugueses. Se você vê as línguas tradicionais dos moçambicanos, tem semelhanças com as línguas Zulu. E o povo moçambicano, esse é um ponto. O outro ponto, o povo moçambicano tem conexão com a religião islâmica há mais de 60 anos. Está inserido já no comportamento social deles. Entendeu? E a religião islâmica é uma religião que incentiva a autodefesa. Por quê? Porque ser crente significa ser combatente. Nós angolanos não. Nós temos uma cultura de dançar, nós temos um comportamento. Nós veneramos a imoralidade. Nós idolatramos a promiscuidade. Nós gostamos da bebedeira. É só você analisar.
dia 25, né? Dia 25, os moçambicanos estão a lutar. Nós estamos a se entreter. Até 2027... Mas não havia nada aqui para nós lutarmos, está tudo bem. Não, você não precisa. Se você, um povo, para se indignar, não precisam lhe dar chapada. Quando você percebe que eu não estou a discernir, já é uma razão para se indignar. Se você espera que te xingam para você se indignar, você nunca vai se indignar. Porque nunca vai se indignar. Por quê? Porque eu vi uma entrevista que você fez aqui, eu vou citar nome, porque eles são deputados e como deputado estão ali para representar o povo. E eu ainda sou povo. Nelly Quick disse que o povo angolano não pode vender o seu voto para o MPLA por uma cesta básica. Disse isso nessa entrevista. E o Camalata Numa, nessa mesma entrevista, também disse aqui, Camalata Numa, se o MPLA te oferece dinheiro, você recebe. Se você é ativista, então te dá dinheiro, recebe. Primeiro, ele não entende que é um ativista. Um ativista ou um revolucionário é alguém que não tem que amar mulher, não tem que amar filho, não tem que amar mãe, não tem que amar pai. Tem que amar a pátria. E não pode nem amar a sua própria vida. Então, o Nelly Quick, quando diz realmente, os jovens não podem vender o seu voto. Vamos lá. A UNITA não respeita esse povo. Só que a UNITA esquece que aqui Luanda não é Capim, não é Bié, não. Aqui Luanda. As coisas são diferentes. E eles deveriam perceber isso. Ok? É assim. Em 92, Jonas Savimbi disse que vencerão as eleições. Uau, bonito. Isaías Samakuva também disse que venceu as eleições. Bonito. 2022, a UNITA disse que venceu as eleições. Isto significa o quê? Que o povo angolano sempre votou certo. Tá entendendo? Isso é a UNITA falando. Vencemos as eleições, vencemos as eleições. Ok? Bonito. Significa que o povo nunca vendeu voto. Que o povo nunca votou errado. E que o povo vota conscientemente. Então por que não assumiram o cargo? Porque o MPLA é ruim? Não. O MPLA faz política. Política é a arte da mentira. Vence quem mente melhor. Tá entendendo agora? O MPLA chama a UNITA e vende o voto dos angolanos para o MPLA. Então, a UNITA é que vende o nosso voto para o MPLA. E não o MPLA que compra diretamente o nosso voto. 2027 não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu vou te mostrar por quê. O MPLA é muito estratégico, esperto e inteligente. Por quê? Porque o MPLA é um ninho composto de muitos estrangeiros. É um partido com pensamentos diversificados. Não é tipo a UNITA, é uma tribo de sulano para sulano. A UNITA ainda não é partido. A UNITA tem que se desvincular, colocar também um presidente da UNITA, que é Kimbundo ou Bakongo. A UNITA não faz isso. Quem tentou fazer o Raul Danda foi envenenado. Então a UNITA precisa se desvincular de uma tribo que se passa de partido para ser partido. Não vai dar em nada, 2027 não vai dar em nada, isso aqui é Angola. O que se precisa é um líder. E quando eu falo líder... Não achas que estás a desmotivar ou enfraquecer o movimento que acredita que 2027 será diferente? É só nós aguardar. Eu vou te explicar. Quando eu falo um líder tem visão de águia e não de pomba. Os ativistas têm visão de pomba. Você primeiro, um líder tem que ter empatia, misericórdia e sentimento com seu povo. Nós angolanos somos medrosos. Nós somos medrosos. Você fala, o que nós podemos fazer com esse medo? Você não pode ser esse líder, Moscalifa? Eu posso. Eu já sou. E eu já faço. O que nós podemos esperar de ti em 2027? 2027 é só todos nós angolanos não irmos mais para a urna para votar. Vou explicar por quê. O povo angolano é medroso. Então, se nós não Calma, formos, você me perguntou... Sim. Vais continuar. Certo. Se não formos à urna votar, estamos a perder a oportunidade de escolher o partido que nos vai governar. Muito embora você achar que há fraude eleitoral, mas é uma oportunidade e é democracia. Mas depois dar seguimento Quantas oportunidades nós demos ao MPLA e à UNITA? Várias. Entende? Então é chegado a hora de nós angolanos não darmos mais essa oportunidade e nos darmos a oportunidade. Tá bem, não vamos à urna votar. Dá seguimento ao que estás a dizer.
2027, se todo angolano de Cabinda ao Cunene não ir na urna para votar, ninguém vai levar tiro, porque não foi votar. Vamos supor que não vamos votar em 2027, como dizes, e daí vamos criar um governo paralelo. Certo. E depois o que é que vem daí? Então, esse governo paralelo vai legitimar o líder que assim falou. Okay. O que o líder vai dizer é que o povo tem que fazer. Nós mudamos esse país sem dar um tiro no ar e sem perder uma vida. Por isso é que eu disse, o líder tem que compreender a situação que o seu povo vive. É medroso. O que é que você acha do corredor do Lubito, que foi um investimento mesmo dos Estados Unidos, União Europeia? É um projeto deles. O corredor do Lubito é um projeto da época colonial. Não é novo. Só que eles sentiram que a China poderia controlar. Por que que o Biden veio aqui? O Iêmen é um país pequeno que fechou aquele mar vermelho. Todo navio americano que está a passar com produto ali está sendo explodido. Okay. Isso está a atrasar realmente o desenvolvimento na América. E a China está a avançar. Porque os navios chineses estão a passar, estão a travegar. Isso ajuda a economia chinesa a crescer e a economia americana estática. Bonito. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que recorrer ao projeto da época colonial. Que é o corredor do Lubito. Que é o corredor do Lubito. Se nós não ficarmos espertos e a China está aqui, a China pode tomar. Então deixa eu ir lá mesmo pessoalmente, para poder mostrar no João Lourenço que nós estamos chateados. Se você entregar isso na China, vamos ver como nós vamos te fazer. Vamos te tirar dali como nós tiramos o Zedu, porque o Zedu cometeu um erro. Pós a guerra, ele não podia chamar a China para fazer reconstrução da centralidade. Foi chamar a China por quê? A China entrou aqui em 7 anos, construiu tantas centralidades. O branco não gostou, a Europa não gostou. Falou, espera, Zedu, você vai sair. Colocam o João Lourenço. João Lourenço isso é uma valorização que nós estamos a dar a mais aos brancos ou alguma ou no segmento disso que você está a dizer que foi criado um sistema o que eu queria dizer de racismo queria dizer favorece os brancos. O que eu queria dizer no início, como é que os brancos vejam o continente africano? Você veja a África como um território dos pretos. O branco não veja assim. O branco veja a África como patrimônio da humanidade. E tudo que está lá não pertence ao africano, pertence à humanidade. E se o africano que vive ali não tem capacidade de discernimento para defender o que o pertence, então nos pertence. Tá vendo como é que o branco pensa? Okay. Quanto mais manter na liderança um líder que é bobo da corte da União Corrupta Europeia, é melhor para os brancos. Vou te explicar por quê. Por que todo branco é racista? Não existe um branco que não é racista. Por quê? Porque racismo é um sistema político que concede os privilégios sociais a partir da cor da pele. Ele é branco, tem que viver melhor que preto. Não importa aonde ele estiver, seja na África, seja na Ásia, o branco. Mas o inverso também aplica-se. Ele é branco, ele é preto e aqui somente vem pretos e não brancos. Não, entende? O que eu estou a dizer para você... diz, preciso entender porque é que você diz que o racismo é só parte de branco para preto e não de preto para branco. Porque não é o branco dizendo assim, você é preto, preto não entra aqui. Isso não é racismo. Passaram isso para nós como racismo. Racismo é um sistema político. Para você ser racista, você tem que ter poder bélico, poder econômico, poder químico, armamento, armas químicas, de colocar na alimentação industrial para retardar a capacidade do raciocínio de um povo. Estás a compreender? Poder bélico, bomba atômica, poder religioso, espiritualidade, Papa, Vaticano. Estás a entender? O que é que isso tem a ver com a raça? Com isso, por favor, com isso eles criam a política internacional. Nas políticas internacionais ditam as regras para as políticas regionais, que são políticas que acontecem nos países africanos, nos países latinos, não sei se você está entendendo. Então, a política internacional, Tribunal Internacional, Parlamento Internacional, dita a regra às políticas regionais. Por isso é que você vê, o branco chega aqui hoje, já vive melhor do que você. Por quê? Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe
recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Olá, ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20, bem-vindos a mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, sexta-feira, 27 de novembro, o ano é 2024, estamos a poucos, o ano é 27 de dezembro, obrigado, o ano é 2024, a poucos dias para o final do ano e entramos já para 2025, espero que tenhas, então, espero que entres bem no ano de 2025 e que seja um ano de sucesso para si, tá certo? Mas sempre ligado à Rádio 20, porque é a sua rádio de eleição. Então, ouvinte, nós hoje propomos-nos conversar com alguém que já esteve cá na rádio por 2 vezes e nós gostamos muito do conteúdo deste mesmo convidado. E hoje, por este motivo, nós voltamos a convidá-lo para partilhar o inúmero conhecimento que o mesmo tem e vamos aqui analisar algumas questões sociais e também algumas questões que envolvem religião. Você, ouvinte, que está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal para estar por dentro de toda a informação que nós vamos partilhando para si, tá certo? Ative o sininho, fique por dentro mesmo, faça com que esta grande família da Rádio 20 cresça e que então os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. Desse jeito você somente precisa fazer o seguinte: comentar, partilhar e deixar um like, subscrever também, para que este conteúdo então viralize. Você que está conosco pelo Facebook, faça o mesmo, siga a nossa página do Facebook, dê um like à nossa página para também estar por dentro de toda a informação que vamos partilhando diariamente para si. Empresário que pretende alavancar os seus níveis de venda, entre em contato conosco usando o número que está em rodapé, nós damos visibilidade à sua marca, fazemos com que o seu produto chegue até o público-alvo. Você, portanto, poderá então aí receber chamadas diariamente a questionarem sobre o seu produto e também adquirirem o seu produto caso você publicite aqui na Rádio 20. Então nós vamos fazer publicidade, os parceiros estão conosco aqui na Rádio 20, já voltamos para conversar consigo. Publicidade na rádio, até já. Ganhe 340 mil kwanzas com a Yango Garark todos os meses. Estressado com seu motorista? Sem macas, a Yango Garark simplifica. Gerenciamos a sua viatura e você ganha 340 mil kwanzas todos os meses. E ainda tens um seguro de garantia através da Garark. Nosso seguro oferece vários benefícios e segurança total para que não saias prejudicado, nem mesmo em caso de sinistros. Porque queremos uma parceria sólida. Transforme a tua viatura em uma fonte de renda sem preocupações. Simplifique a tua vida com a Yango Garark. Entre em contato hoje mesmo pelo contacto telefónico 927-508-895 ou pelo 938-240-435. Garark. Ajudar Angola a crescer. Publicidade feita. E então, deixa eu falar um pouco sobre o nosso convidado, o mesmo é palestrante e é líder, portanto, da organização União. Nosso convidado de hoje é o Mos Khalifa. Há quem diga que é muito difícil de se perceber o que ele defende, o que ele fala. A lógica dele parece muito diferente dos demais. Então a gente fica aí sem perceber muitas vezes. Eu por acaso assumo que algumas vezes também fico sem perceber, mas eu sei que lá em casa, porque eu leio os comentários, lá em casa há muita gente que escreve nos comentários, até os que não escrevem, estou a falar somente ainda dos que escrevem, pedem que ele volte mais vezes, que devemos convidá-lo mais vezes. Quer dizer que a gente está a entender e a mensagem está a ficar. Mos Khalifa, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui novamente e hoje vamos conversar e vamos analisar algumas questões políticas e religiosas também. Boa tarde, muito gosto por ter acedido ao nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio 20, sua casa também. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia
do juízo final. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite e todos aqueles que realmente estão presentes a ver essa entrevista. Mas eu vou começar assim para fazer os angolanos realmente compreender quem realmente eu sou. Vivemos num país onde os angolanos têm dúvida dos seus líderes. Muitos são estrangeiros porque não se identificam. E muitos acabam realmente virem de povos que não são povos nativos. Então o angolano está perdido. É preciso que nós angolanos começamos a cobrar um líder nativo. E para isso eu preciso realmente me apresentar. Por quê? Porque por causa também da minha forma de falar, meu vocabulário e a minha forma de crer, a minha crença. E as pessoas pensam às vezes que é estrangeiro, sabe? Porque também vivi muito tempo no Brasil, 22 anos no Brasil, 5 anos em Nova York. Então eu saí daqui muito pequeno e acabou ter assim alguns sotaques que vai saindo e as pessoas vão pensando que eu não sou angolano. Mas para eu dizer sou angolano só não basta. Não basta o Mos Khalifa dizer eu sou angolano ou mostrar um bilhete de identidade para dizer eu sou angolano. Isso não basta. É preciso que eu prove que sou angolano. Primeiro, eu sou primo de um dos maiores cantores de kuduro neste país, Pai Deezer. Entende? Ok. E também sou sobrinho do Mário Cabral, o ex-embaixador angolano no Brasil, que é o marido da Ângela Bragança, também que faz parte do governo angolano. Ok. Também sou primo de um rap angolano chamado Sarsar. Não sei se já viram falar. Sarsar já esteve aqui na rádio. Bonito. Então sou primo, sim, sou primo do Sarsar. Também sou neto da Mamá Cuiba, não sei se vocês já ouviram falar, porque é prima da minha avó, né? E na ilha tem a família da minha avó, que são chamados Diaboloca, né? Então, se vocês acham que o Mos Khalifa realmente é estrangeiro, então Sarsar também é estrangeiro, Pai Deezer também é estrangeiro. Então, é isso que eu queria deixar bem claro, né? Para provar que eu não sou estrangeiro. Pois é, É isso que eu queria deixar claro para que as pessoas pudessem realmente compreender. Ok, maravilha, muito bom, perfeito. És angolano de onde? Eu nasci em Luanda, cresci em Luanda. A minha mãe é ele eu, né? Porque a minha avó, que gerou a minha mãe, são da ilha. Ok. O meu pai é de Malange, vem dos Combambas, Culaxingo. Mas eu nasci em Luanda, cresci em Luanda e nunca tive nenhuma província de Angola. Nunca tiveste nenhuma província de Angola? Não. Você nunca conheceu nenhuma província de Angola? Não, porque depois de 18 anos eu nasci em Luanda, cresci, depois de 18 anos saí, fui para o Brasil, e ficou esse tempo todo. Então só agora que realmente vou ter que conhecer a terra do meu pai, mas a minha mãe é sempre aqui em Luanda. E qual é a terra do teu pai? Malange. Malange, ok. Província do Quela, município do Quela, província do Quela. Mos Khalifa, não sei se você já ouviu várias vezes esse comentário de que é muito difícil as pessoas perceberem o que você diz. Já ouviste isso? Já alguém já ouvi, eu vou explicar porque... Mesmo até no debate que tivemos, alguém deve dizer, é muito difícil perceber o que você diz. Não, o problema não está no que eu falo, o problema está no como as pessoas foram moldadas, ou como as pessoas foram instruídas. Né? Existe uma norma padrão que é sistemática, que condiciona as pessoas a absorverem para sistematicamente reproduzirem. Só que todos nós falamos que nós queremos mudança. Né? O desenvolvimento vem na mudanças do que é padrão. Então, como as pessoas não foram doutrinadas assim, não foram ensinadas assim, discernir por cima do que ouvem, apenas pré-concordarem sobre aquilo que eles ouvem, então é muito difícil eles acharem que, eles compreender que como o Mos Khalifa está a dizer é muito complicado. Eu os entendo, eu os compreendo. Por quê? São as normas sistemáticas, são as normas, os padrões. É tipo a academia, a universidade, nada contra, mas são as normas. E quando se está numa norma, as normas são, mesmo que você estiver numa tribo africana, tem as suas normas, tem as suas regras. Se você vir da cidade grande e ir para lá, também serás um pouco difícil ser compreendido. Porque você está a trazer coisas novas e as pessoas não estão acostumadas a coisas novas. Tá a ver? Ok. Não, mas geralmente as coisas novas é uma mais-valia e são bem recebidas. Mas as pessoas não estão acostumadas com isso. Por isso temos o regime que tem 50 anos, não está pronto, querer ter um outro. E aí muitas vezes as pessoas também não estão preparadas em querer mudar sobre o comportamento que legitima esse partido que está há muito tempo, entende? Qual é a tua religião? Eu sou a religião muçulmana. Muçulmana. Sabe que aqui em Angola nós temos... Angola não, e a África, né? Temos os ngunzas que dizem que nós, os africanos, somos descendentes de Fumo Kimbangu. Disse que os nossos ancestrais, Simão Toco, Kimpavita e muitos outros, e eles dizem que falam com os nossos ancestrais.
Você já ouviu alguma entrevista, certamente aqui na Rádio dos Nossos Ngunzas, destes líderes espirituais, e tens alguma opinião relativamente a isto? Eu vejo que às vezes os africanos falam muito culturalmente e não humanamente. Quando nós falarmos humano, ser humano, estamos a incluir todo tipo de ser humano, sem diversidade racial. Né? Quando nós vamos falar grupo, estamos a inserir conceito linguístico diferente, conceitos raciais diferentes. Mas quando se fala humano, nós estamos a falar que os asiáticos são humanos, os europeus são humanos, os africanos são humanos. E o humano vem apenas de uma origem única. Né? Essa origem dos humanos é o criador do universo. Então, quem somos nós? Nós somos seres humanos. De onde nós viemos? Nós não viemos realmente de África. Nós não viemos da Europa. Nós não viemos do Bazacon. Nós viemos, por isso que diz, a origem do ser humano é qual? Origem. Quem deu a origem de tudo? É o Criador do Universo. Esta é a nossa origem. Okay? Quem somos nós? Nós somos seres humanos, que muitas vezes vamos nascer em grupos culturais e as culturas vão ser mais firmes em nós do que a nossa verdadeira essência, porque as culturas elas adormecem a nossa essência. Vou dar um exemplo, por exemplo. Nós primeiro somos formados pelo esperma. E depois esse esperma entra numa mulher que se fecunda num coágulo de sangue, depois um embrião. Né? Esse embrião transforma-se num feto. E esse feto transforma-se num ser humano, um humano. Quando nós estamos no ventre das nossas mães, nós não somos bacongo, nós não somos quimbundo, nós não somos africanos, nós não somos asiáticos, nós não somos europeu nem americano. Nós somos seres humanos. Apenas seres humanos. Quando a gente nasce num território onde tem um grupo tribal que tem normas, tradições. Então, quando a gente nasce ali, as tradições existentes vai impossibilitar para que eu desenvolva como humano, porque o desenvolvimento humano tem a ver com o discernimento. E quando você nasce ali, já tem normas culturais que na forma sistemática você tem que absorver e seguir só, que vai fazer parte das suas tradições. Só que quando você realmente tentar questionar, perguntar por que era aquilo, passa a ser um crime nas nossas tradições. É aí onde o pan-africanista, ou revolucionário, ou afrocentrado, tenta achar que quando você questiona, você está a ser branco ou está a ser ocidental. Não, porque existem certos comportamentos nas nossas tribos, como, por exemplo, cortar o clitóris de certas mulheres, né? Quando realmente uma mulher casa e separa, lhe recebem tudo. E muitas tribos realmente... Envolvimento com um tio, tem que se envolver com um tio, tem que se envolver com de se envolver com o marido, tem que cozinhar para o tio primeiro. Sim, essas são regras culturais, normas culturais. Você reprova isso? Isso não é que eu reprovo isso. A natureza reprova isso. Né? O Criador do Universo disse... Mas os povos são identificados pelas suas culturas, tradições. Bonito, vamos lá. Então, cultura é o quê? Um povo sem cultura, sem tradição, é um povo sem identificação. Não é bem assim. Um povo sem discernimento não consegue se auto-identificar quem ele é, não cultura, porque cultura realmente incentiva um povo a não se autoconhecer. É por isso que eu disse, se nós falarmos como humano, é uma coisa. Se falarmos como povo cultural, é outra coisa. Alguém disse que o angolano não tem cultura. Angolano não é povo, angolano é uma ideia, né? E essa ideia é composta de grupos tribais diferentes. Como assim, angolano não é povo, angolano não é povo, angolano é uma ideia. Quer dizer o que com isso? Só para o que eu dizer assim, Malanjinho é um povo, Bacongo é um povo, o Ombundo é um povo, entendeu? Então, quando os portugueses chegam aqui, traçam um pensamento para formar um grupo, ou um país, ou uma metrópole, estás a ver? Então, se você ir nas nossas tribos, você vai encontrar a nossa cultura. Se você ir no Ixo, no Bazacongo, você vai encontrar pessoas a falarem Kikongo, a vestirem como se vestem, terem as tradições, os rituais, os lembamentos. Tudo isso é uma cultura, que é um hábito e costume daquele povo. Se você ir no nosso povo do Sul, também vai encontrar certas culturas, certos costumes que têm a ver com aquele povo. Se você ir em Malange, também vai encontrar nossos jovens, nossas irmãs falarem Kimbundo, as suas línguas, as suas culturas estão ali. Só que quando você vem para Luanda, Luanda é uma metrópole. As regras culturais são diferentes das regras culturais das nossas tribos. Então, quando você vive em Luanda, as tuas culturas de lá podem adormecer. Não porque você quer, porque aqui você não vai na lavra para capinar e colher. Não será mistura de culturas, porque são todos centralizados aqui. Não. Por isso é que eu te disse, Angola é o quê? É uma ideia de uma metrópole. Ou quando você sai da tua tribo, né? Você chega dentro de uma metrópole. Chegando nessa metrópole, o comportamento cultural é outro. Você aqui não capina para ter o pão. Você tem que acordar de manhã para ir procurar emprego.
esse hábito e costume, porque cultura é um hábito e costume na forma sistemática. Pronto, você vai não viver mais como você vive realmente na sua província. Mas se você quer viver como se vive na tua província, você tem que regressar na tua província. E você vai encontrar lá as culturas, os hábitos e costumes. Que é de respeitar. E quando você chega numa grande metrópole, também você vai encontrar outro tipo de comportamento cultural. Estás entendendo? Por exemplo, todos os países, todas as pessoas que vivem em países diferentes. Eu vivi em Nova York. Quando você chega em Nova York, tem um comportamento cultural diferente, que eles falam, we be no rush. É rápido. Você tem que ser rápido. Como assim? Porque é uma cidade metrópole onde o dinheiro é que fala. Então, se você tem uma loja, você, como africano, tem uma loja em Nova York, pronto, eu vou procurar um emprego dentro da tua loja. Você vou dizer, olha, eu sou bacongo, mas eu quero trabalhar de kimono. Aí vem o chinês, eu sou chinês, eu quero trabalhar vestindo a roupa do meu país. Aí vem o americano, eu sou americano, quero trabalhar com calça jeans. Bonito. Você vai pré-concordar, cada um veste de forma cultural diferente. Só que você não vai ter cliente, porque quando os clientes entrar, vão pensar que aqueles são clientes e não os funcionários. Por isso é que tem que ter o quê? Um uniforme. Que vai demonstrar que esses são os funcionários dali. Quando os clientes entrarem com diversidade de pensamento, de cultura, de vestir, vão logo pré-entender que eu vou ter como funcionário. Então, quando alguém coloca um uniforme, passa a ser um comportamento cultural, um costume, hábitos e costume, que você chega no trabalho de manhã, tem que tirar a roupa que você trouxe e vestir. Agora, se você quer viver a tua cultura, tem que voltar da tua tribo. Percebido. Não você está entendendo? Dentro de uma metrópole, cidade grande, as coisas são diferentes. Então você não pode dizer não tem cultura, ok? Porque não fala a língua própria. Não é a língua que faz um ser se autoconhecer, não. É o discernimento, porque tem gente que realmente não ouve, não fala, mas discernem. São mudos, por exemplo. Agora, não, ele não fala que Congo não vai se autoconhecer. Ele não fala que mundo não vai se autoconhecer. Primeiro, os ingleses realmente se conhecem, mas o inglês não é língua da Inglaterra. É língua dos anglo-saxões que invadem realmente a tribo dos Galax e os britões, incutem a língua inglesa para esse povo. Desenvolveu ou não desenvolveu? O budismo, por exemplo, não é uma religião asiática. Vem dos hindu, povo negro. Os chineses converteram-se. Desenvolveram ou não desenvolveram? Só que o pan-africanista acaba se delimitando quando diz: se você não tiver uma religião própria, você não vai desenvolver. Se você não falar uma língua nativa, você não vai desenvolver. Isso não é real. Você só vai desenvolver se você discernir, raciocinar, porque ali está o desenvolvimento realmente do ser humano. Não é questões linguísticas nem cultural. Muito bom. E quanto ao facto de eles falarem com os nossos ancestrais, é normal isso? Às vezes, quando nós usamos certo, dizem que o que o branco define como feitiço não é feitiço, é nossas tradições. Nós temos que entender que a moralidade existe e a imoralidade também existe, né? Esses dois polos existem, positivo e negativo existe. Então, o que nós temos que compreender, na Europa também houve várias tribos, muitas tribos, que praticavam rituais de sacrifícios humanos, de oferendas de pessoa. Isso também na Europa. Não sei se estás a me entender. Sim. E aqui em África também aconteceu isso por muito tempo. E ainda acontece. Não muito nas cidades grandes, como eu disse, volto a dizer, metrópole, porque você encontra outras formas, né? Você vê alguém, por exemplo, sacrificar um ser. As pessoas daqui, por tiverem um pensamento mais além, já não concordam. Mas em certas tribos, as pessoas pré-concordam por questões tradicionais, né? Às vezes alguém é colocado, eles cortejam o rosto, furam a orelha, contra a vontade daquele ser. Mas faz parte dos comportamentos culturais das tradições. Estás a entender? É isso que muitas pessoas não entendem. Feitiço existe. Por exemplo, eu venho de uma família feiticeiro. Tu? Eu venho de uma família feiticeiro. A minha avó falava, o teu avô é muloge. Muloge é o quê? Muloge, não, na África não existe feitiço. Não existe feitiço. O meu avô, que é o irmão do pai da minha mãe, era feiticeiro. O Tichico. O pai disse, está me ouvindo, ele sabe. Tichico era feiticeiro. O meu avô feiticeiro matou os 14 meu tio. Sim. Isso ele é uma acusação muito grave. Não é acusação. Não vai te dar problema familiar. Não, isso não me dá problema. Minha família sabe disso. Toda a minha família sabe disso. O irmão do meu avô, o pai da minha mãe, Tichico, é feiticeiro. Matou 14 tios meus. Deu para oferenda. Qual oferenda? A oferenda, você tem que dar. Agora, aí onde deu está. Para quem? Eles dizem que dão para ancestralidade. Aí onde está o ponto? Vamos lá.
Deus primeiro criou os anjos. Uma coisa que o africano não entende. Por isso é que eu disse, seguindo de forma tradicional, você vai cometer os mesmos erros da nossa ancestralidade. Porque a nossa ancestralidade também estava num estágio de ignorância. Por quê? Porque eles praticavam as coisas consoante o que eles herdaram dos seus ancestrais. É uma forma repetida. É uma forma repetida. Ninguém para fazer uma análise profunda. Wait a minute, espera. Vamos ainda analisar isso. Não se pode. Então, o que acontece? Deus criou os anjos. Anjos foram criados da luz. Não é homem nem mulher. Não tem gênero. Pronto. Depois dos anjos, Deus criou os jinn. Jinn é uma espécie que foi criada do fogo. Lúcifer, Satanás, Devo, Ivo, que todos falam, né? O demônio, ele não é anjo. Mas em 325, no Conselho de Niceia, a Igreja Católica coloca o demônio como um anjo de luz. Ele disse Lúcifer, anjo de luz. Com que intenção que a Igreja Católica fez isso? Sim, para fazer que as pessoas não conhecem a identidade realmente de Lúcifer. E por que quis manipular desse jeito? Mais uma vez, para fazer que as pessoas não conheçam a identidade do Lúcifer. Então, tá bem, por que não podemos conhecer a identidade de Lúcifer? Eu estou a falar, a Igreja Católica, como uma instituição para manipular a humanidade, colocou o demônio como um anjo. Por isso é que as pessoas falam, Satanás era um anjo de luz que obedecia. É isso. Eu entendi. E disseste, eu perguntei-te porquê. Disseste para não sabermos a verdadeira identidade de Lúcifer, certo? Pronto. E por que eu quero ocultar essa identidade de Lúcifer para nós fiéis? Para dominar a humanidade. Por isso é que você vê que o mundo está na degradação, está na imoralidade, está na futilidade, porque a informação foi ocultada. Queres me dizer que a Igreja Católica trabalha com o diabo? Eu não vou te dizer a Igreja Católica, só tem dois caminhos, monoteísmo e politeísmo. Entende? Não é a Igreja Católica. Todo aquilo que é idólatra, que é politeísmo, é do mal. E todo aquele que é monoteísmo é do bem. O monoteísmo existe... O que é monoteísmo e... politeísmo. O que é isso? Okay. O monoteísmo existe antes da existência do universo. Quem é o mono? Mono é o criador do universo. Ele é o único. O politeísmo vai surgir a partir de uma invenção do ser, onde o ser humano incentiva outro ser humano a venerar outro ser humano como se fosse uma divindade. Você está entendendo agora? Esta é a Igreja Católica, no caso. Não é só a Igreja Católica. Por isso é que eu disse. Se nós pegarmos o politeísmo, o que eles fizeram com o politeísmo? Eles repartiram o politeísmo em metade e deram diversidades de nome ao politeísmo. Eles fizeram o quê? Pegaram o politeísmo e atribuíram nomes diversificados ao politeísmo para dar falsa percepção que são igrejas diferentes. Por isso, se alguém te perguntar quantas religiões existem, todos nós, irracionalmente, vamos responder o quê? Tem várias religiões. Baseado em quê? Nos nomes diversificados. Assembleia, Maná, Jeová, Budismo, não sei o quê, Catolicismo. Tá se entendendo? Mas tudo isso é politeísmo. E não é monoteísmo. Tá se entendendo? A mesma coisa, por exemplo, o álcool que produz embriaguez é apenas álcool. O que você tem que fazer para conceder uma falsa percepção nas pessoas que existem bebidas diferentes? Dar nomes diferentes no álcool. Whisky, cerveja, caporroto, Macau. Mas quem vai te embriagar? Não são os nomes atribuídos, é o álcool em si. É a mesma coisa na idolatria. Tudo é álcool, mas... as empresas são diferentes. Cada empresa produz o produto que vai oferecer aos clientes. Por isso tem nomes diferentes, mas tudo é álcool. Não é tudo é álcool. Quando você fala tudo é álcool, dá a entender que são álcools diferentes. É álcool único. Os nomes, os rótulos são diferentes, baseados nas empresas. Por conta de empresas diferentes e ingredientes diferentes também. Aí, gostos e sabores diferentes. É isso que eu estou a dar. O que vai te embriagar é o quê? É o gosto, o nome diferente? Não, é o álcool. O álcool é que vai te deixar... Mas agora o que te motiva a consumir é o quê? É o gosto pelo álcool ou o gosto por determinada bebida? Eu não estou a me referir no gosto, estou a falar que vai te levar à embriaguez. Okay, é o álcool, tá se entendendo? Tudo bem, tem um gosto diversificado. Isso é que atrai, isso é que atrai, vai atrair. Mas o ponto aqui é o seguinte, o que vai te tirar da coordenação motora? É o álcool. Entende? Se você bebe whisky, você vai dizer, não, eu não bebo cerveja, é bebida para gente fraca. Você vai beber whisky e eu vou beber cerveja. O que vai me embriagar não é o nome whisky, nem o prazer ou o paladar que aquilo tem. É a substância que aquilo produz para me produzir uma descoordenação motora, não é assim? Certo. É a mesma coisa na idolatria. Por isso, se eu te dizer a Igreja Católica, eu vou praticamente fazer que outras religiões são verdadeiras. Só a Igreja Católica. Outros vão dizer que o cristianismo não. Eu estou a dizer a idolatria. Então, quando a gente vai no cristianismo, tudo é idolatria.
na Igreja Católica, sétimo dia, universal, assembleia, matar, maná, pan-africanista, tudo é idolatria. Por quê? Porque todos os pan-africanistas que sentam aqui, eles falam para vocês, acreditamos nos deuses nos deuses ancestrais. Isso é plural, não é singular. Deuses ancestrais. Quantos deuses existem? Vários. Isso é idolatria. Consegue compreender agora? Okay. Então, essa idolatria é que produz o politeísmo, que vai confrontar o monoteísmo. Por isso é que o Criador do Universo mandou os profetas para ensinar as pessoas a livrar-se realmente do politeísmo. E as pessoas vão continuando com esse politeísmo. Voltando, eu estava a dizer, a Igreja Católica vai dizer que Satanás era um anjo de luz que obedecia a Deus e depois desobedeceu, não é assim? Sim. Não, anjos não têm gênero, não é homem nem é mulher. Anjos não comem, não dormem. Anjos não têm livre-arbítrio. Logo não desobedecem. Lúcifer, Satanás, é um djinn. Djinn é o que a ciência chama de alienígena, Anunnaki, ET, extraterrestre. Foram criados do fogo, têm também livre-arbítrio. É essas espécies que surgiram na nossa ancestralidade e se passaram como se fosse a alma da nossa ancestralidade. Estás a compreender agora? Quando eles vinham a nossas tribos, por exemplo, aqui dentro tem djinn, estão a nos ouvir. O que acontece? Quando eu e você estamos sentados, há djinns que estão a ouvir. Se você morrer ou eu morrer e mais alguém tiver, um djinn vem. Vem como se fosse a tua alma, que vai dizer, eu sou a alma do fulano. Lembra que naquela vez estávamos sentados ali, estávamos a falar sobre isso. Fala, uau! Como é que ele sabe tudo isso? É ele mesmo. Então, o djinn, que são os demônios, eles surgem como se fosse a alma dos nossos ancestrais. Estás a compreender? Mas não são nossos ancestrais. A imagem que eu vejo é de alguém que eu já conheci, dos nossos ancestrais. Porque os demônios têm a habilidade de se transformar Mas o espírito é outra coisa, é de demônio. Mas a imagem que ele vai me aparecer é do meu ancestral. Pronto. Então aquilo é demônio. Sim, são então os você demônios. quer me dizer que os nossos ngunzas panafricanistas, quando dizem que falam com os nossos ancestrais, estão a falar com demônios? Sim. Sabe qual é o problema? O problema é que quando alguém... Ninguém fala com morto. Não. Ninguém fala com os nossos ancestrais. Ninguém fala. Ninguém fala com os mortos. Nem os mortos falam com os seres quando são enterrados. Os mortos só falam com o ser quando estão no caixão. No caixão? Porque a alma não morre. Ela adormece, entra num estágio de adormecer. Enquanto estiver no caixão, a alma suplica para lhe tirarem daquela situação, pelos erros cometidos. Depois que realmente enterram, desce 2 anjos. Assim que descem 2 anjos, os anjos levam a alma desse ser lá em cima e colocam num estar de bazar. Bazar o quê? Onde as almas ficam adormecidas até o dia do juízo final. Não sei se está a entender. Esse adormecer é igual quando nós estamos a dormir. Por exemplo, quando você está no sono profundo, você sabe que está a dormir? Não. Eu estou a viver tudo aquilo que o sonho me proporciona. Não, você está a dormir, mas não sabe que está a dormir. Nem você sabe que você é você. Nem você sabe que você existe. E nem você sabe que outras pessoas existem. Esses são os estágios da uma morte curta. E você ressuscita de manhã. E tem a morte prolongada, que é o paralisar das células. Todas as células, quando paralisam, é chamado de uma morte prolongada, que é o que nós chamamos de morte. Mas a alma adormece. Só que essa alma não volta para falar com os vivos. Nem fica girando por ali, como os dizem. Por quê? Porque o Criador do Universo é justo. Essa alma já não tem corpo para vir acertar ou errar. E ele não pode entregar a sua irresponsabilidade do seu pecado anterior ao seu filho, ao seu neto, ao seu avô, para resolver os problemas dele. Não é justo. Não sei se está a entender? Porque o Criador do Universo é justo. O problema está onde? O problema é como o cristianismo, que saiu da África, foi inventado pelos africanos, e os europeus assimilaram como coisa correta. Depois de muito tempo, vem em nós com outro nome, cristianismo. Saiu de África? Sim. Não, a gente que defende que o cristianismo veio da Europa, entrou em África e roubaram as nossas culturas. É assim, mataram os nossos ancestrais, levaram a nossa cultura, a nossa identidade e implementaram aqui o cristianismo. Você agora me diz que o cristianismo saiu de África para a Europa. O bom, sabe o que? É você trazer um pan-africanista para que a gente debate. Vamos promover este encontro. Para já eu faço este convite
qualquer panafricanista que esteja a acompanhar o programa. Não, não qualquer. Chama o maior, tipo Filipe Vidal. E os caras então, mais conceituados. Convite feito para um debate então. E se calhar poderá não ser o Filipe Vidal, poderá ser um outro. Mas o convite está lançado. Mas quando eu faço... Mas essa pergunta nem responda mais. Vai responder já se calhar no debate vamos Não, debater. eu só queria para então, não deixar no vácuo, estás a ver? Então deixa-me só despedir rapidamente os meus ouvintes. Pode responder. Sim, para não deixar no vácuo. Primeiro, o pan-africanista, quando vem aqui, ele diz que nós civilizamos a humanidade. Mentira? Sim. Todos eles falam isso. Nós civilizamos a humanidade. Dentro de uma civilização tem uma religião, tem política e tem uma forma de agricultura. Essas três formas que movem os seres humanos. Então, quando nós falamos África, o berço da humanidade, e na verdade não é África, é o povo negro, é o ventre da humanidade, porque o negro tem a habilidade de gerar mulato, albino, mestiço. Então os brancos não existiam. Vão existir vindo do ventre desse povo. Estás a compreender? Então quando o pan-africanista faz a afirmação, nós civilizamos a humanidade, quer dizer que a idolatria que nós praticávamos no Egito, na Suméria, em Babilônia, né? Essa idolatria, os gregos que viviam na inconsciência coletiva, quando viram os pretos, né, praticando isso, acharam que é uma coisa boa. Então convertem-se a essa crença de idolatria. Por quê? Porque os faraós, que eram pretos como nós, incentivavam outros pretos, venerá-los como divindade. Volto a dizer, por isso é que o pan-africanista diz, os nossos deuses ancestrais. Está a se referir o quê? Os mesmos deuses que os faraós diziam que eram seus deuses. Idolatria. A Igreja Católica, os gregos, os romanos, vão absorver isso e vão levar isso para onde? Para Roma e para Grécia. Vão rotular um outro nome na idolatria. Cristianismo. 500 anos depois, vão trazer esse molde que absorveram de nós como se fosse uma coisa nova. Por quê? Porque depois dos faraós passaram... trabalhado por eles. Bonito. Trabalharam e depois trouxeram novamente para nós. Não trabalharam. Eles trouxeram a idolatria então, que eles levaram. Só deram um outro nome. Não, tal como fazem com os nossos recursos também. Tudo bem. Eles deram só um outro nome. Porque diamante é diamante. Para eles sempre diamante sempre brilha. Eles podem dar um outro nome. O que eles fizeram? Eles deram um outro nome. Quando chegam aqui com outro nome, o que eles vão fazer? Essa idolatria suprema vai destruir toda a idolatria menor que era praticado nos nossos povos. Já disse, os deuses da nossa ancestralidade. Isso depois vamos voltar. Nós até já falamos muito sobre esse tema. Tá certo. Vamos naturalmente voltar a conversar sobre isso e melhor no debate mesmo. Okay. Para termos outras opiniões sobre isso. Também já me deixaste confuso. Aconteceu outro ponto da nossa conversa para aproveitarmos o tempo. Aconteceu o congresso do MPLA, um congresso extraordinário em que houve muitas danças de cadeiras, em que uns tiveram que sair do burro político, outros subiram, e foi surpresa para muitos. Como é que você analisou esta movimentação que foi feita pelo líder do partido? Eu vou começar com uma frase que todos nós repetimos. As forças superiores. Quem são as forças superiores em Angola? Quem manda Angola? José Eduardo dos Santos? Não. João Lourenço? Não. Quem manda este país? Quem governa esse país? Quem lidera esse país? E por que as pessoas que nós achávamos que têm força, Nandó, Gino Caneiro e tantos outros, foram expulsos assim, foram envergonhados e não se movem, entraram no silêncio? Mas por quê? Nós temos que compreender que quem manda este país é o americano. O americano é que coloca na liderança quem eles querem. Você quer me dizer que foi o americano que mandou tirar a Luísa Damião, Gino Carneiro e muitos outros do República do MPLA? Entende. O americano até nem cita nomes. O João Lourenço estava a produzir uma ameaça a esses parlamentares. E esses parlamentares deram um discurso que poderiam mostrar ser forte. O que acontece? Nós temos a Interpol, que é uma facção criminosa também.
Porque a Interpol realmente... A Interpol é a reguladora desses crimes internacionais. Você quando fala reguladora, eu estou a dizer uma organização criminosa. Sabe por quê? Porque a Interpol sabe que quando os parlamentares angolanos tiram dinheiro da Angola, levam para a Europa, isso produz uma boa estabilidade financeira na Europa. Tá entendendo? Por que eles permitem isso? Para depois chantagearem os parlamentares angolanos quando tentarem reagir contra uma força estrangeira que domina o líder do país. Então, o Nandô, o Júnior Carneiro e tantos outros roubaram tanto dinheiro neste país. Então, se eles tentam reagir contra o João Lourenço realmente aciona os americanos e os americanos decretam a Interpol e a Interpol vem amarrar esses mais velhos que roubaram todo o dinheiro. É aí onde o João Lourenço se posiciona como a força superior e não. Então, a Interpol não vai dizer os nomes específicos. Quem vai dar o nome específico que está a chatear o funcionário realmente dos americanos, que é o João Lourenço, é o fulano. A ficha dele, roubou tantos bilhões, assassinou no... Tá bom, chega. Um comunicado da Interpol, você fica quieto, Nandô, fica quieto. Porque a comunidade internacional, os tribunais internacionais podem vir te buscar, te tirar dali e você acaba a festa. Os nossos mais velhos, como já tem muito dinheiro, tem problema de infarto, impressão, então eles, para dar a entender que o João Lourenço é forte. Esse é o ponto. Por isso é por isso que dizem, o que o Mons Khalifa fala não se entende. Por quê? Não, o burrão do burrão político do MPLA, o João Lourenço foi forte. É isso que querem ouvir. Mas é o que está por baixo do pano. Não sei se você consegue me compreender. Esse é o ponto. Ok. Essa é uma análise que eu faço. Porque a Interpol, o Kangamba, Kangamba estava na lista da Interpol. O Nandô já estava na lista da Interpol. O que é a Interpol? É uma facção criminosa que só sabe prender africanos. E quando a Interpol entra aqui para prender um africano, estamos a demonstrar que nós não somos soberanos. Nós não somos nação, não somos povo, não somos medrosos, somos covardes. Porque quando o angolano comete crime, nós, angolanos, temos que mostrar que temos habilidade e capacidade de prender esse angolano. Porque quando um chinês comete crime na China, a Interpol não entra na China para pegar um chinês. Quando um russo comete crime na Rússia, a Rússia não permite que uma organização internacional criminosa venha pegar o seu cidadão. Ainda é nosso filho, é nosso cidadão, é nosso irmão. Cometeu erro e vamos prendê-lo. Não tem que ser uma corporação criminosa que tem que entrar aqui como uma polícia do mundo para prender os angolanos. Isso quer dizer que todos nós estamos vulneráveis. Até você, se a Interpol dizer, vou vir te buscar porque você entrevistou o Mons Khalifa, vamos te deixar te levar. Onde é que está a soberania? Onde é que está o poder? Onde é que está a honra? Onde é que está o nosso exército que se posiciona como covarde? Vendo essas coisas e não faz nada. Não sei se consegues me compreender. Esse é o ponto. Então, a força superior não é o João Lourenço. Não é o João Lourenço. Mas o João Lourenço recebe regras e normas. Se alguém te chatear depois desse congresso, você liga. Nós acionamos a Interpol. Como eles já são gatuno e nós, ignorantemente, faminto, sabemos que são gatuno, a Interpol vai vir buscar o Nandô. Todos nós vamos fazer o quê? Ignorantemente, ele pega. Tá se entendendo como funciona? É a mesma coisa. Ok. Mas João Lourenço alegou que quis rejuvenescer o partido e quer trabalhar com os jovens. Essa é uma iniciativa dele, que tem tido já uns 4 anos. Foi por esse motivo que mexeu no burro político. Não, isso é cultura do MPLA. Se você pegar, Agostinho Neto não foi quem criou o MPLA. Agostinho Neto perseguiu os fundadores do MPLA. Matou os fundadores do MPLA. Ela assumiu e colocou outras pessoas. João Lourenço não fez nada novo. O problema é que o angolano não conhece história. Não estuda história. O Agostinho Neto, até no 27 de maio, foi eliminar todos aqueles que realmente fundaram o MPLA. E Agostinho Neto se posicionou. Escolheu outras pessoas, Mendes de Carvalho, esses mais velhos. Quando o Zé Du chegou, também fez a mesma coisa. Matou muita gente. Excluiu esses Mendes de Carvalho que ficavam ali a discutir Cudibana, Cudibaquesa. Não sei se estás a entender. Também excluiu, colocou esse João Lourenço, que era o novo naquele tempo, os mimados, ignorantemente falando, não questionavam nada. Aceitaram. E o João Lourenço fez a mesma coisa. Pegou esses mais velhos que o Zé Du colocou no poder naquele tempo e também achei. Agora vou pegar esses jovens ingênuos, sem discernimento, sem senhor, sem patrão, sem chefe. Esses não vão discutir.
E quando chegar outro parlamentar do MPLA, essa cultura do MPLA não é novo. E sempre eles usam esse discurso. É para fazer que os jovens, realmente o MPLA tem que ser mais jovem. Não, isso não é, isso é antigo. Pergunta para quem é mais velho, vai te explicar. Mas o objetivo não era trabalhar com jovens, não é a inclusão dos jovens, a inserção dos jovens e dar oportunidade aos jovens, está a ser feito. Se calhar pode estar-se a partir daí da própria instituição internamente do MPLA. Agora, esperas alguma coisa dessas mudanças que aconteceram dentro do MPLA nestes 2 últimos anos de governação do MPLA? Talvez não ganhe em 2027, ou talvez ganhe, não sei o que é que vai acontecer, mas esses 2 últimos anos, o que é que você espera com essa mudança que foi feita dentro do partido? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. As pessoas têm que começar a compreender como é que os brancos vejam a África. Como é que os brancos vejam a África. O africano, quando entender isso, eu vivo lá na terra dos brancos. Quando você vê como o branco vê, você vai entender. Como é que o branco vê a África? Vou explicar. Tá vendo quando os brancos não precisam não precisam ir numa palestra para se unir. Os brancos se unem racialmente. Ele é branco, é igual a mim, eu vou lhe ajudar. Ele vê isso. Visão, é branco. Então, se é branco, eu vou lhe ajudar. Nós, os pretos, não. Se você é preto, como o nosso querido irmão está a dizer, estou aqui para ajudar os pretos. E nós, os pretos, não vamos lhe entender. Não vamos lhe entender bem. Mas ele disse, eu sou preto. E como preto, vou ajudar os pretos. Estás entendendo? Ele está a ver... Mas não vamos entender bem por quê. Não... Vão ver que é segregador, é racista, é explorador, não sei o quê. Estás a ver como é que nós vimos? É o preto que tinha que... Será suposto o branco pensar isso, não o preto. Não, o preto pensa assim, porque ele não tem cultura de trabalhar junto, de ficar unido. Quem é o mais racista, o branco ou o preto? Não, o preto não é racista. Não. O preto não é racista. Não existe preto racista. Racismo é o quê? Não é branco dizer não gosto de preto, preto não entra aqui. Não. Não é branco dizer seu macaco. Não, isso não é racismo. Isso é agressão física e verbal. Racismo é uma política internacional que cria privilégio social para as pessoas de cor branca. Isso globalmente falando. Racismo, race. Sistema político que cria privilégio social às pessoas de cor branca. Nós temos a ideia de que racismo é quando uma raça sobrepõe sobre a outra. Nós por que temos essa visão? Porque nós não discernimos. Por isso dizem, o Salika faz confusão. O branco fala uma coisa, a gente acredita. Por isso que você está a dizer, preto também é racista. Não. Preto não é racista, é segregador. Eu posso te segregar. Não quero que você venha aqui no nosso grupo. Sim, mas não é racista. Mas por quê? Por causa da minha raça, se calhar por eu ser branco. Não é questão racial. Não é questão racial. Eu estou a dizer, racismo não é por ele ser branco. Todo branco é racista. Não existe um branco que não é racista. Por quê? Porque racismo é um sistema político que concede os privilégios sociais a partir da cor da pele. Ele é branco, tem que viver melhor que preto. Não importa aonde ele estiver, seja na África, seja na Ásia, o branco. Mas o inverso também aplica-se. Ele é branco, ele é preto e aqui somente vem pretos e não brancos. Não, entende? O que eu estou a dizer para você... diz, preciso entender porque é que você diz que o racismo... É só parte de branco para preto e não de preto para branco. Porque não é o branco dizendo assim, você é preto, preto não entra aqui. Isso não é racismo. Passaram isso para nós como racismo. Racismo é um sistema político. Para você ser racista, você tem que ter poder bélico, poder econômico, poder químico, armamento, armas químicas, de colocar na alimentação industrial para retardar a capacidade do raciocínio de um povo. Estás a compreender? Poder bélico, bomba atômica, poder religioso, espiritualidade, Papa Vaticano. Estás a entender? O que é que isso tem a ver com a raça? Com isso, por favor, com isso eles criam a política internacional. Nas políticas internacionais ditam as regras para as políticas regionais, que são políticas que acontecem nos países africanos, nos países latinos. Não sei se estás a entender? Então a política internacional, tribunal internacional, parlamento internacional, dita a regra às políticas regionais. Por isso é que você vê, o branco chega aqui hoje, já vive melhor do que você. Por quê? Dizem que é uma questão de contrato, ele saiu de lá com um contrato. A formação falam isso, que a formação dele é mais valorizada do que a tua, que se formou aqui em Angola. Ele é uma questão de contrato, você tirou ele do país dele, você vai ter que dar hospedagem, né? Vai ter que... existem outros custos, são contratos no meio disso. Por isso é que ele tem... O que eu quero dizer...
Isso é que nos fazem... Isso é uma questão, resumindo, é contrato. Não é contrato. Isso é que nos fazem acreditar. Você, quando está na terra do branco, né? Você não vai ser melhor do que o branco. Você não vai ser melhor do que o branco. Você acorda de manhã para ir trabalhar no gelo. O branco está sentado na pracinha a jogar carta. Mas ele vive de subsídio do Estado. Esse subsídio que vem de você, que trabalha duro na obra, em qualquer lugar, paga as taxas ao Estado e o Estado dá dinheiro para esses brancos preguiçosos. Mas lá também há pretos nas mesmas condições. Não mas são pretos. O que eu estou a dizer, quando você diz são pretos, é uma minoria. É uma minoria, mas não vivem as condições que os brancos vivem. Se você um dia sair desse país, você vai ver, quando nós chegamos lá, há muito tempo que leva para nós termos documento. Mas existem brancos que saem de outros países da Europa, chegam em outros países da Europa, em pouco tempo conseguem documento. É branco. Isso é uma valorização que nós estamos a dar a mais aos brancos ou no segmento disso que você está a dizer que foi criado um sistema o que eu queria dizer de racismo queria dizer favorece os brancos. O que eu queria dizer no início, como é que os brancos vejam o continente africano? Você veja a África como um território dos pretos. O branco não veja assim. O branco veja a África como patrimônio da humanidade. E tudo que está lá não pertence ao africano, pertence à humanidade. E se o africano que vive ali não tem capacidade de discernimento para defender o que o pertence, então nos pertence. Tá a ver como é que o branco pensa? Ok. Eles vejam dessa forma. A exploração de recursos minerais, porque aqui é um celeiro de produção agrícola, de extração, de produção agrícola e de extração de minério. Quanto mais manter na liderança um líder que é bobo da corte, da União Corrupta Europeia, é melhor para os brancos. Vou te explicar por quê. Por que os partidos africanos demoram muito na desgovernação, mesmo o povo sofrendo? Porque a alternância nos países africanos atrasa o desenvolvimento da tecnologia, o avanço da ciência. Elon Musk, eu disse, alternar, mudar candidato, outro partido chegou, vai atrasar o desenvolvimento científico. A ciência não vai acelerar muito. Por quê? Porque se você é um político pró-Ocidente, eu não sou. Eu sou pró-Angola, sou pró-África, eu sou pró-preto. Então vou criar meio para produzir melhora social para o preto. Esse tipo de política atrasa as políticas internacionais. E quando vem um outro político que é pró-Ocidente, ele vai mudar todo tipo de gestão, que vai governar para servir a Europa. E a Europa vai extrair. Por isso eles preferem manter um líder que serve as corporações internacionais do que serve o povo africano. Entendeste agora? Okay. E com isso, esse governo na liderança, eles fazem um contrato de 30 anos. Eles estão ali e nós vamos explorar. Mas se vir outro político, outro partido, vai ter que renovar os contratos. Não, esse contrato nós só estamos a ficar com 25%. Vocês fizeram com esse governo anterior. Mas nós somos outro governo. Nós temos que ficar com 60% e vocês levarão 45%. Para a União Corrupta Europeia é um atraso. Porque nós somos brancos, somos europeus. Temos que estar à frente dos africanos. O africano não pode vir junto com a gente. Mas a imagem que nos passam é que nós africanos não somos incapazes. Não sabemos administrar. Não é bem assim. Quando aparece um preto, como Mos Khalifa ou como Ibrahim Touré, que quer fazer do africano o africano, os brancos matam. Os brancos caçam para matar. Mataram Patrício Lumumba, mataram Samora Machel, mataram Thomas Sankara, porque esses pretos queriam fazer aquilo que nós pretos queremos. E aí colocam João Lourenço, colocam Zedu, tá entendendo? E eles colocam, e eles dão proteção a essa gente para nos dar uma falsa percepção que o João Lourenço não sabe governar. Mas se o João Lourenço dizer, espera, eu percebi uma coisa, os brancos estão a vir aqui num piscar de olho, já vivem bem. Agora eu te pergunto, você falou é contrato. Contrato de quê? Não, contrato de viverem bem, tudo bem. Os brancos aqui cometem crime, os brancos aqui são pedófilos, os brancos aqui são estrupador, os brancos aqui exploram as pessoas, está no contrato? Está no contrato. Então, esse governo fez um contrato que o branco aqui pode cometer injustiça. E não dá em nada.
Não é um contrato, é uma política global, uma política internacional. Nós somos brancos. Temos que viver melhor do que os pretos. E para isso precisamos de recurso mineral. O que é que você acha do corredor do Lubito, que foi um investimento mesmo dos Estados Unidos, União Europeia? É um projeto deles. O corredor do Lubito é um projeto da época colonial. Não é novo. Só que eles sentiram que a China poderia controlar. Por que o Biden veio aqui? Ele veio porque lá no... Como da outra vez eu disse, não sei mesmo se o Biden é um soja que veio. Sim, viralizou. Disseste que o Biden devia fazer um show e depois bazar mais. Sim. Foi o Biden, viste o Biden? Foi o Biden que veio. Não, foi ele que veio. Foi mesmo? Foi ele. Okay. Por isso é que eu disse, não sei se vai vir mesmo ou não vai vir. É. Mas por que veio? O Iêmen, os angolanos não estão a entender. O Iêmen é um país pequeno que fechou aquele mar vermelho. Todo navio americano que está a passar com produto ali está sendo explodido. Okay. Isso está a atrasar realmente o desenvolvimento na América. E a China está a avançar. Porque os navios chineses estão a passar, estão a travegar. Isso ajuda a economia chinesa a crescer e a economia americana Estática. bonito. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que recorrer ao projeto da época colonial, Que é o corredor do que é o Lubito. corredor do Lubito. Se nós não ficarmos espertos e a China está aqui, a China pode tomar. Então deixa eu ir lá mesmo pessoalmente, para poder mostrar no João Lourenço que nós estamos chateados. Se você entregar isso na China, vamos ver como nós vamos te fazer. Vamos te tirar dali como nós tiramos o Zedu, porque o Zedu cometeu um erro. Pós a guerra, ele não podia chamar a China para fazer reconstrução da centralidade. Foi chamar a China por quê? A China entrou aqui em 7 anos, construiu tantas centralidades. O branco não gostou, a Europa não gostou. Falou, espera, Zedu, você vai sair. Colocam o João Lourenço. João Lourenço, então, sai desse projeto de construção da habitacional populacional para voltar de novo com os projetos da Europa e da América, que estão aqui há mais de 70 anos e não ajudam a construir nenhuma centralidade. Ok. Não você está entendendo? Estou a perceber. Esse é o jogo. O corredor do Lubito, mas também é para passar os mineiros. Sim, os mineiros. provenientes do Pronto. Congo, É isso. Tanzânia, Zâmbia. É isso. Agora, não pode melhorar e não vai melhorar. Para melhorar, nós angolanos falamos de tudo, mas nós não falamos do mais essencial, o mais importante. Um líder. O angolano precisa de um líder. Não, nós temos políticos, nós temos angolanos empresários, nós somos angolanos engenheiros. Em toda parte do mundo tem angolanos muito inteligentes. Mas líder, Não temos? não tem líder. Fala-se, os angolanos, uma boa parte dos angolanos estão muito expectantes para o que vai acontecer em 2027, muito por conta do que está a acontecer em Moçambique. Acredita-se que o que vai acontecer aqui em 2027 é a semelhança do que está a acontecer em Moçambique atualmente. Você falou de líder. Quem está a movimentar este povo, o Turbo V8, acho que é isso que chamam, a ir às ruas, é o Mondlane, Venâncio Mondlane. Então, ele acaba por ser um líder para esse povo. Você vê um líder em 2027 para essa mobilização, de modo a levar o povo à rua para manifestar do jeito que estão a manifestar? Há alguém, um líder aí próximo que já olha às vezes isso? Primeiro temos que compreender, o povo moçambicano é diferente do povo angolano. Diferente como? O povo moçambicano é Zulu. É só uma divisão entre os ingleses e os portugueses. Se você vê as línguas tradicionais dos moçambicanos, tem semelhanças com as línguas Zulu. E o povo moçambicano, esse é um ponto. O outro ponto, o povo moçambicano tem conexão com a religião islâmica há mais de 60 anos. Está inserido já no comportamento social deles. Ok. Entendeste? Ok. E a religião islâmica é uma religião que incentiva a autodefesa. Por quê? Porque ser crente significa ser combatente. Combater a mentira. Você está a entender? Nós angolanos não. Nós temos uma cultura de dançar, nós temos um comportamento. Nós veneramos a imoralidade. Nós idolatramos a promiscuidade. Nós gostamos da bebedeira. É só você analisar. Dia 25, né? Dia 25, os moçambicanos estão a lutar. Nós estamos a se entreter. Até 2027... Mas não havia nada aqui para nós lutarmos, está tudo bem. Não, você não precisa. Se você, um povo, para se indignar, não precisam lhe dar chapada. Quando você percebe que eu não estou a discernir, já é uma razão para se indignar.
Se você espera que te xingam para você se indignar, você nunca vai se indignar. Porque, nunca vai se indignar. Por quê? Porque o próprio opressor fala, não vou mexer aí. Não vou mexer aí. Senão eles vão surtar. Então você vê, o transporte público fica tão cheio que as pessoas não conseguem respirar por dentro. Não seria já um motivo de revolta popular? As pessoas aqui comem no lixo, vivem nas praças. Não seria já um motivo de revolta popular? Está esperando em 2027. 2027 vai acontecer agora. Não vai. Vou te mostrar porque que não vai. Eu vi uma entrevista que você fez aqui. Eu vou citar nome, porque eles são deputados e como deputado estão ali para representar o povo. E eu ainda sou povo. Nelly Tecuy disse que o povo angolano não pode vender o seu voto para o MPLA por uma cesta básica. Disse isso nessa entrevista. E o Camalata Numa, nessa mesma entrevista, também disse aqui, Camalata Numa, se o MPLA te oferece dinheiro, você recebe. Se você é ativista, então te dá dinheiro, recebe. Primeiro, ele não entende que é um ativista. Um ativista ou um revolucionário é alguém que não tem que amar mulher, não tem que amar filho, não tem que amar mãe, não tem que amar pai. Tem que amar a pátria. E não pode nem amar a sua própria vida. Porque se vende, recebe o dinheiro que o Camalata Numa está a dizer. Por isso é que eles incentivaram nossos jovens ativistas revolucionários a receber dinheiro. Mas se o ativista não tem uma fonte de rendimento, tem família para sustentar, de onde vai sair esse dinheiro para sustentar a sua família? Gente, qual é a proveniência desse dinheiro? Não entende, irmão. Trabalha. Não tem justificativa. Eu disse... Mas prossegue o teu raciocínio. Não, eu estou a falar trabalhar, não estou a falar procurar emprego. Estou a falar trabalhar. Você não passa na rua, não vê as mamães vender água fresca. Esse é trabalho, não é emprego. Okay. Emprego é você ir num lugar e dizer, com licença, estou procurando emprego. Não tem. Mas dê seguimento ao raciocínio que estávamos a... Então, o Nelly Tecuy, quando diz realmente, os jovens não podem vender o seu voto. Vamos lá. A UNITA não respeita esse povo. Só que a UNITA esquece que aqui é Luanda, não é Capim, não é Bié, não. Aqui é Luanda, as coisas são diferentes. E eles deveriam perceber isso, ok? É assim. Em 92, Jonas Savimbi disse que vencerão as eleições. Uau, bonito. Isaías Samakuva também disse que venceu as eleições. Bonito. 2022, a UNITA disse que venceu as eleições. Isto significa o quê? Que o povo angolano sempre votou certo. Tá entendendo? Isso é a UNITA falando. Vencemos as eleições, ok? Bonito. Significa que o povo nunca vendeu voto. Que o povo nunca votou errado. E que o povo vota conscientemente. Então por que não assumiram o cargo? Porque o MPLA é ruim? Não. O MPLA faz política. Política é arte da mentira. Vence quem mente melhor. Tá entendendo agora? O MPLA chama a UNITA e vende o voto dos angolanos para o MPLA. Então, a UNITA é que vende o nosso voto para o MPLA. E não o MPLA que compra diretamente o nosso voto. Porque vem eleição, vai eleição, a UNITA sempre fala, vencemos as eleições. Tá bom. E por que vocês não sentam lá? Tá entendendo como funciona? Então quem está a mentir os angolanos? A UNITA ou o MPLA? Falando isso, os angolanos vão me compreender. Essa aqui já é do MPLA. É assim que a UNITA fala. Essa é do MPLA. Não. O MPLA está a nos ajudar. O MPLA está a nos ajudar a compreender que nós devemos lutar contra o MPLA. Porque quando o MPLA põe fome nas nossas vidas, miséria na nossa vida, o MPLA está a nos ajudar a compreender que o MPLA não serve. Então nenhum partido da oposição pode mais nos ensinar que o MPLA não serve. Porque o MPLA já faz esse papel: desemprego, fome, miséria. O MPLA está a mostrar para nós que eu não tenho capacidade de dar o que vocês querem. Então nós direcionamos a quem? A UNITA. UNITA, o voto está aqui. Te demos o voto. E quem diz que o povo deu voto para a UNITA? É o MPLA? Não. É a UNITA que fala. Tudo bem. Então, na hora H, queremos ver. 2027 não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu vou te mostrar por quê. O MPLA é muito estratégico, esperto e inteligente. Por quê? Porque o MPLA é um ninho composto de muitos estrangeiros.
é um partido com pensamentos diversificados. Não é tipo a UNITA, é uma tribo de sulano para sulano. A UNITA ainda não é partido. A UNITA tem que se desvincular, colocar também um presidente da UNITA, que é Kimbundo ou Bakongo. A UNITA não faz isso. Quem tentou fazer o Raul Danda foi envenenado. Então a UNITA precisa se desvincular de uma tribo que se passa de partido para ser partido. O que eu estou aqui a dizer, o MPLA é estratégico. Aprova o para já servir Angola. Olha o que o MPLA fez. O MPLA já sabe, o povo não me gosta. Então você para já não perde seu tempo lutar contra mim, porque o povo já sabe que eu não sirvo. Bonito. Então o para já tem que lutar contra quem? Contra aquele que carrega mais multidão. Para 2027 ele poder ser governo ou fazer parte do governo. O para já, no caso. O para já. Estás a entender? Então ele precisa trazer discurso de forma subliminar para incentivar os seguidores da UNITA a ir para o para já. É isso que podemos dizer de dispersar votos. Entendeste agora? A estratégia do MPLA? Então, o João Lourenço fez isso por quê? Vou voltar a dizer como eu disse da outra vez. Porque o João Lourenço também é corrupto. Roubou muito dinheiro. Se ele sair e deixar alguém do MPLA, que nem é da sua aliança, ou uma cúpula lá, vão lhe fazer como ele fez com o Zedu. Então, se o para já chega à presidência, né? Ele não caça o João Lourenço. Olha, algo que você havia dito no debate que tivemos no programa Contraditório, afirmaste que o João Lourenço, como o Abel Chivucovuco, são do CIA. E que seria mais fácil o presidente João Lourenço dar o governo ao para já, ao Abel Chivucovuco, certo? E, contudo, estamos aí tá aí a circular informações de que o presidente do para já, Abel Chivucovuco, não descarta qualquer coligação com o MPLA. E é uma coisa que você já havia dito há 3, 4 meses. E estamos embora ver que isso está a acontecer. O que é que te parece isso? Eu disse que o angolano perdeu toda a noção. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foram matar os líderes e produziram sobas. Sobas são como se fossem os políticos. Entendeste? Então, os brancos chegaram aqui e mataram não só as lideranças, e mataram o entendimento no angolano que um líder é muito importante. Esse país não vai a lugar nenhum se não tiver um líder. E eu já disse o que é um líder. Não pode amar mulher, amar filho, amar pai, amar mãe. Não! Ele é em pró-país, é em pró-país e é país. Pronto! Então, o angolano não está a entender. Esse país não vai ir. Por quê? Os políticos prestam serviços à comunidade internacional. Os partidos da oposição, os líderes da oposição, estão nessa agenda. Eu disse da outra vez, o Abel Chivucovuco respondeu. Foi um acordo que nós fizemos depois de 2022. Uau! Você tem que vir ao povo e falar isso. Venha ao povo dizer isso. Então, não tem como eles alternarem o MPLA em 2027. Por quê? Porque se a UNITA se sentir muito acurralado ou perder popularidade, tentar pegar o angolano, fazer do angolano carne de canhão, como escudo, para fazer a rebelião, o MPLA vai meter a sua milícia no meio dos ativistas para saírem matando uns aos outros e responsabilizar isso à UNITA. A UNITA sabe disso. E a UNITA, com medo de perder cadeira no parlamento, não vai arriscar o seu pão de cada dia, nos separa hoje, mensalmente falando, ir às ruas. Porque se a UNITA fazer isso, a UNITA perde a cadeira no parlamento como a maior deputado e o Abel Chivucovuco aparece com a sua equipa. Vai fazer o papel da UNITA. Não vai dar em nada, 2027 não vai dar em nada. Isso aqui é Angola. O que se precisa é um líder. E quando eu falo um líder... Não achas que estás a desmotivar ou enfraquecer o movimento que acredita que 2027 será diferente? É só nós aguardar. Eu vou te explicar. Quando eu falo um líder tem visão de águia e não de pomba. Os ativistas têm visão de pomba.
Você primeiro, um líder tem que ter empatia, misericórdia e sentimento com seu povo. Nós angolanos somos medrosos. Nós somos medrosos. Você fala, está a desmotivar. Não, nós somos medrosos. Mas nós podemos fazer alguma coisa com esse medo. Líder, pensa assim. O que nós podemos fazer com esse medo? Você não pode ser esse líder? Entende? O que nós podemos fazer com esse medo? Você não pode ser esse líder, Mos Khalifa? Eu posso. Eu já sou. E eu já faço. O que O que nós podemos esperar de ti em 2027? 2027 é só todos nós angolanos não irmos mais para a urna para votar. Oh. Vou explicar por quê. O povo angolano é medroso. Então, se nós não Calma, formos, você se não me formos perguntou... Sim. Vais continuar. Certo. Se não formos à urna votar, estamos a perder a oportunidade de escolher o partido que nos vai governar. Muito embora você achar que há fraude eleitoral, mas é uma oportunidade e é democracia. Mas depois dar seguimento Quantas oportunidades nós demos ao MPLA e ao UNITA? Várias. Entende? Então é chegado a hora de nós angolanos não darmos mais essa oportunidade e nos darmos a oportunidade. Tá bem, não vamos à urna votar. Dá seguimento ao Ok. que estás a dizer. 2027, se todo angolano de Cabinda ao Cunene não ir na urna para votar, ninguém vai levar tiro, porque não foi votar. Estás entendendo? Você está a trabalhar um povo medroso. Porque você não pode copiar. Moçambique, vamos. Isso não funciona. Entende? Aqui tem que funcionar. Mas de forma estratégica. 2027, nenhum angolano vai na urna para votar. Justificativa. Eu sou cristão. E como cristão, não vou fazer aquilo que Jesus não fez. O MPLA não vai mandar seu exército para vir na minha casa. Não foste votar por quê? Tu não. Então um povo medroso também pode mudar realmente o seu país de forma estratégica. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade avançada. As manifestações não podem ser de forma medieval, de forma rural, ou daqueles tempos antigos. Você também tem que sofisticar a forma de mudança. O povo, se não tem coragem, usa outra estratégia, ninguém vai votar. Você vai dizer, se nós não vamos votar, o que é que vai dar com isso? Bonito, não fomos votar. Isso demonstra o quê? Poder popular. Poder popular. Tem poder econômico, tem poder bélico. O MPLA tem um poder econômico, poder bélico. Quando o poder popular fica sob controle de um líder, então nós criamos um governo paralelo. Entende? Porque você se falar, vamos tirar o MPLA, não é só o MPLA. Esse país tem uma constituição bem enraizada que o Mos Khalifa pode chegar a sentar ali. O país não vai mudar. Porque são regras internacionais, acordos internacionais, princípios muito enraizados, Vaticano aqui dentro, manipulando constantemente. Não vai mudar. Vamos supor que não vamos votar em 2027, como dizes. E daí vamos criar um governo paralelo. Certo. E depois o que é que vem daí? Então, esse governo paralelo vai legitimar o líder que assim falou. Okay. O que o líder vai dizer é que o povo tem que fazer. Nós mudamos esse país sem dar um tiro no ar e sem perder uma vida. Por isso é que eu disse, o líder tem que compreender a situação que o seu povo vive. É medroso. Vamos na rebelião, na manifestação. 2 tiros no ar, todo mundo recua. Quando todo mundo recua com medo, você faz quem grande? O partido. Conseguimos. Mas o Tribunal Constitucional não pode, por exemplo, validar o MPLA como vencedor, sendo que é o governo no poder? Porque tudo bem, quando vamos às eleições... Mas o tribunal é quem? Não é MPLA. Não, você não... se não desculpa votar, até falar... Quando vamos às eleições, não há governo, prontos. Mas depois, aí qual vai ser a posição da SNE e do próprio tribunal? Não, isso CNE, tribunal, não existe. Nós estamos a falar em MPLA UNITA. Porque quando a gente não ir votar, nós matamos 2 cobras com uma só tacada. MPLA UNITA fora. O que eu estou aqui a dizer é que quando um líder assim fala e o povo cumpre, nós agora temos um líder. Entende? O que o povo vai dizer é que o líder vai dizer é que o povo tem que fazer. Entende? Eu estou a falar porque mas existem as instituições das quais você não pode podem existir. Descartar. Não, as instituições podem existir. Eu não estou aqui a dizer que não existe. Se nós pensarmos nas instituições, tem que existir, não sei que temos que... Tá bom. A UNITA não corre, a instituição toda hora, vamos resolver no parlamento, no tribunal, não é assim. Quantos anos? Tinha um homem que tinha um exército, Jonas Savimbi. Venceu o MPLA? Venceu? Não.
tinha poder econômico, venceu o MPLA. Esse mesmo partido UNITA, o MPLA transformou na UNITA uma oposição para fingir lutar contra o MPLA. O que eu quero perceber é, tudo bem, não se vai votar e depois... Por isso é que eu disse, quando se tem um líder, esse líder vai realmente dar discurso à nação, seja pela rede social, ou seja no 1º de maio. O mundo, Angola tem que parar. Agora temos um novo líder. Entende? Com isso, você mostrou que o povo tem ciência. Isso amedronta o Estado. Entende? Amedrontando o Estado, nós começamos agora a dar discurso, ensinar que o povo sempre foi deixado atrás e o povo se autogovernou. Mas é preciso que tenha um líder para ensinar o povo aonde vamos agora. O resto é estratégia, é segredo. Não se pode falar aqui, porque o Estado também está a escutar. Está se entendendo? Esse é o primeiro passo. Vou te dar um jogo. Está a ver o nosso controle na grelha? Na grelha, vamos falar na grelha porque carregou mais multidão. Sim. Imagina só o na grelha num palco com grande segurança, né? E 2 milhões de dólares no bolso, mas não tem plateia. Existe na grelha? Óbvio que não. Bonito. É isso que eu estou a dizer. Imagina o MPLA sem o poder popular. Sem o povo. Porque existe povo sem governo, mas não existe governo sem povo. Entende? É isso que nós temos que fazer. Agora, se nós irmos votar, que você está a dizer, 2027, vamos tirar o MPLA no voto. Não vamos tirar o MPLA no voto. Eu não falei isso. Não, exemplo. Perdão. Okay. Não vamos tirar o MPLA no voto. Por quê? Porque o MPLA não se mantém na liderança com o voto popular, mas com acordos internacionais. Porque o MPLA já subestimou a oposição é medroso. A oposição é medrosa. Agora, quando nós falamos de Moçambique, Mondelane não vem da Renamo, nem da Frelimo. Ele vem do Podemos, um partido pequeno, por exemplo. Aqui tem Partido Humanista. Imagina se o Partido Humanista coloca um Moço Khalifa como presidente do Partido Humanista. Um exemplo que eu estou a dar. Com esse tipo de discurso. É isso que os angolanos não estão a compreender. Está a pensar, vamos em 2027, nós vamos tirar o MPLA. Sim, quando nós falamos vamos tirar o MPLA, é para votar para quem? Vamos votar na UNITA. Você acha que 2027 a UNITA vai tirar o MPLA? Não vai, porque o MPLA está bem enraizado, é como se fosse um embondeiro, bem enraizado. Se a UNITA tentar nos levar para a rua, vamos levar tiro, vamos morrer, não é desanimar. E eu já disse, nós podemos mudar este país sem dar um tiro. Incentivar os angolanos da cabine que não. Eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou pan-africanista, minha ancestralidade nunca foi votar. Cristo significa o quê? Aquele que segue o espaço de Cristo. Que Jesus nunca foi lá para votar. Eu não vou lá, não vou, já estou cansado. Pronto. Você demonstrou um poder popular sem dar um tiro, diferente de Moçambique. Porque o MPLA não é burro. Já está a se preparar. Porque ele já está a ver a reação de Moçambique. O que Moçambique fez? Abriu as cadeias, soltou os presos. E os presos foram roubando e eles fizeram. E fuzilaram os presos. O MPLA vai fazer a mesma coisa. E quem vai pagar tudo isso? É a UNITA. Será que a UNITA quer deixar de ser partido nesse país? Moço Khalifa, obrigado pela sua participação na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui. Deixa aí considerações finais, mano. Primeiramente, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Só espero que o angolano perceba uma coisa. Nós falamos de tudo, tudo mesmo. Mas nós não falamos do mais importante. Líder. Líder é o que o angolano precisa. Nós temos um político. Nós estamos a ver no Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ele está a mudar. Está a mudar por quê? E nós estamos a ver que a Europa não está a gostar. Não está bem. Deveria parabenizar. Porque ele só está a fazer aquilo que o povo precisa. Mas a Europa não está bem. Porque a Europa precisa extrair aquele recurso como se fosse um quintal deles. Não estão felizes. É a mesma coisa que vai acontecer. Se entrar um líder aqui, o que a Europa vai fazer? Vai querer embargar, criar dificuldade para o povo achar que esse líder é irresponsável. Não, mas o povo tem que ser forte, tem que ser otimista e tem que ter um pouco de paciência. Porque nós estamos falando em mudar país, mudar de comportamento. Então requer tempo. E às vezes não é muito tempo, quando o povo realmente é fiel. Entende? Então o angolano tem que procurar um líder.
Sem líder, nós não vamos fazer nada. Porque os políticos seguem as regras constitucionais. E os políticos não podem fazer muita coisa. Mas o líder pode. Um líder tem que dar palestra. Um líder tem que discursar. Um líder tem que falar constantemente no microfone. Um líder tem que ensinar o povo o que é as corporações internacionais. Por que os brancos vivem bem aqui? Nós não. Um líder tem que fazer isso. Então, para fechar, angolano, muito obrigado. Eu sou o Moço Khalifa. Líder é o mais importante. Sem líder, 2027 é o MPLA. Está dito. Moço Khalifa, obrigado pela sua participação na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui no programa Papo Reto. Yeah? Obrigado mesmo. Ouvinte, obrigado também pela sua audiência. Muito gosto também de tê-lo do outro lado. Foi aqui mais uma entrevista no seu programa, Papo Reto, cheio de conteúdo. Técnica e seleção musical do seu programa, Milton Júnior, Pinocchio Pro nas imagens, Musta, Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde.